suposições persistentes de Neville Goddard fizeram a maneira correta de manifestar exatamente o que você deseja. Eu lhes digo uma verdade: não há nada maior do que sua própria imaginação humana e maravilhosa. Foi ela quem inspirou Blake, Shakespeare e Einstein, pois há apenas um espírito no universo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Esse espírito é a imaginação humana. Quando perguntaram a Blake o que ele achava da divindade de Cristo, ele respondeu: Cristo é o único Deus, mas eu também sou um Deus e você também. Não pense em Cristo como alguém maior do que você. Ele é o único Deus, mas eu também sou da mesma forma que você. Não se considere menos do que Cristo, pois só existe Deus, que é sua própria e maravilhosa imaginação. Ousando supor que todas as coisas são possíveis de se imaginar, coloque essa realidade em teste extremo, assumindo que você é a pessoa que gostaria de ser. Sua mente racional e seus sentidos externos podem negá-lo, mas eu prometo a você, se você persistir, você receberá sua suposição. Acredite em mim, você é o mesmo Deus que criou e sustenta o universo, mas está com a chave baixa. Então você deve ser persistente se quiser provocar uma mudança. No livro de Lucas, conta-se a história de um homem que chegou a uma casa à meia-noite e disse: chegou um amigo que está com fome. Você me deixaria comer 3 pães? O homem lá de cima respondeu: é meia-noite, meus filhos estão dormindo e eu não posso descer e dar o que você quer. Então essa declaração é feita, mas por causa da importunação do homem, ele recebeu tudo o que desejava. A palavra importunidade significa insolência descarada. Tendo um desejo, um homem não aceitaria um não como resposta. Quando você sabe o que quer, não pede a Deus como se ele fosse outro. Você pede ao seu eu individual para realizar o seu desejo, pois você é ele. E Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa. Ela vai responder quando você não aceitar um não como resposta, pois sua negação é falada de dentro e não há outra forma de fazer isso. É dentro do seu próprio desejo, é dentro de seu próprio ser que você persiste em assumir que recebeu o que deseja. A história é que, embora fosse meia-noite e a família estivesse dormindo, o pai desceu e deu o que era necessário. O Deus de um Blake, de um Shakespeare ou de um Einstein não difere do Deus alojado em você, pois há apenas uma imaginação e a sua própria imaginação humana. Não pode haver dois. Ele não é um Deus dual. Você e sua imaginação não são inferiores a ninguém. Um amigo recentemente compartilhou comigo uma visão, na qual eu apareci e disse: a história de Jesus é uma suposição persistente. Se isso tudo for verdade, e as religiões nos dizem para imitá-lo como uma criança querida, devo ousar assumir que sou o ser que quero ser. Devo continuar nessa suposição até que aquilo que assumi seja de uma forma objetiva realizado. E se eu sou um com todos, como alguém pode ser maior do que eu? Não acredite que alguém é maior do que você por causa de um influxo do espírito ou talvez da sua própria vaidade. Sua imaginação é o único Deus e não há outro ser maior do que ele. Afirme que você é o que você quer ser. Persista nessa suposição. Continue a assumir esse papel até que o que você assumiu se reflita em seu mundo. Embora as igrejas ensinem que outro maior do que você disse, a menos que você acredite que eu sou ele, você morrerá em seus pecados, essas palavras foram ditas pela imaginação humana. E porque a imaginação é uma e você não pode fugir dessa unidade, você acaba não pensando em outra. Aceite essas palavras na primeira pessoa, no presente, pois a menos que você acredite que já é o que você quer ser, você vai morrer dentro dos seus pecados, deixando seu desejo insatisfeito. Se você não acredita que é tudo imaginação, você vai continuar em sua crença anterior, adorando um Deus do lado de fora e não dentro de você. Nesse nível estamos fragmentados, mas somos todos essa imaginação. A palavra Elohim é uma unidade composta de um composto de outros. Embora pareçamos ser muitos da maneira mais íntima possível,
somos apenas um. Nesse nível, você e eu somos abaixados para propósitos além dos nossos sonhos loucos. Mas somos chamados a fazer um esforço para superar isso. Isso é feito em um sentido físico, científico e também artístico, à medida que começamos a descobrir e expressar a nossa própria imaginação humana. Subimos acima desse nível pelo ato da suposição, pois uma suposição, embora falsa, se persistida, ela vai se tornar um fato. Como o próprio William Blake disse, se o tolo persistir em sua tolice, ele se tornará sábio. Não há nada que Deus possa fazer. Não pense que aquela pessoa que é fabulosa e rica tem um influxo de espírito diferente do seu. Ele está imaginando riqueza, seja de uma forma consciente, seja de uma forma inconsciente. Mas você pode fazer isso de uma forma consciente também. Se ele não sabe o que está fazendo, pode perder sua riqueza e não vai saber como recuperá-la. Estou pedindo a você, independente de sua situação financeira, que assuma a riqueza de uma forma consciente. Se amanhã você voltasse novamente ao seu estado anterior, traga a riqueza de volta, alegando: eu sou rico, pois há apenas um Deus. Aquele que cria pobreza também cria riqueza, pois não há outro Criador. O mundo pensa em inúmeros deuses, mas existe apenas um. Essa é sua própria imaginação humana. Possuindo apenas um filho, quando a imaginação despertar, o Filho unigênito de Deus vai se revelar como Deus. A mesma coisa vai acontecer a outra e depois a outra pessoa. E eventualmente todos verão o mesmo Filho que vai revelar o indivíduo como Deus Pai. Este mundo é uma peça onde a imaginação divina se torna imaginação humana. Ao inserir em você uma pele verde-oliva, uma pele preta, uma pele branca ou talvez uma pele vermelha. Embora pareçamos diferentes em tons de pele, raça, cor, qualquer coisa que te defina, todos veremos o Filho unigênito de Deus, provando que há apenas um Deus. O objetivo por trás da peça é expandir o poder criativo da imaginação. Aqui estamos fragmentados em inúmeras partes, destinadas a reunir no único Deus, o único Pai de todos. Comece agora a usar de uma forma ativa e constante sua imaginação, pois à medida que você prova seu poder criativo nesse nível, você vai despertar para um nível mais alto e vai nascer no mundo espiritual, onde você sabe que você é o próprio Deus, que você é o próprio Deus da sua vida. Prove a si mesmo que você é Deus, sentindo que seu desejo agora é um fato consumado. Ouça o que seus amigos estão falando de você. Eles estão alegres por causa de sua boa sorte? Ou estão expressando inveja? Imagine que suas palavras são verdadeiras. Persista em imaginar que elas são verdadeiras. Continue imaginando que seu desejo já é um fato consumado. E quando isso tudo se tornar realidade, ou quando seu desejo for realizado, a prova será sempre sua. Pense em algo adorável que você gostaria de dar a outro. Então pergunte a si mesmo: se você deu a ele e ele não aceitaria, você gostaria de guardar isso para você? Se, por exemplo, você desse $1 milhão a um amigo e ele não aceitasse, você estaria disposto a ficar com ele? Eu tenho certeza absoluta que você faria isso. Então imagine dar o dinheiro a ele. Depois, dê aos outros da mesma forma. Doar é receber. Você pode ter uma conta bancária, mas você ainda pode doar, pois não há ninguém para doar além de si mesmo. Só existe Deus, cujo nome é Eu Sou. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é um só. Essa grande confirmação de fé está registrada no 6º capítulo, o 4º versículo do livro de Deuterônimo. O Senhor não é 2, nem uma dúzia, apenas um. Se digo eu sou, é um, mas se digo nós somos, estou falando de muitos. O nome de Jesus é Eu Sou. Ele não é um ser superior além de você. Ele é a inspiração de tudo que você escreve, seja de uma forma trivial ou de uma forma profunda. A inspiração não vem de algum outro ser, porque não pode haver outro ser. Quando você se senta para escrever, os pensamentos vêm do seu próprio ser. É tolice pensar em algum outro ser como possuindo você. Os grandes poetas como Shakespeare e Blake não tiveram nenhum grande fluxo
espiritual movendo-se neles, que fosse maior que o influxo que já existia neles mesmos. Isso não pode ser, pois não há ninguém maior do que você próprio. Quando alguém me diz que está sob a influência de algum poder maior, eu simplesmente digo, isso não é possível. A inspiração vem das profundezas de sua própria alma. Talvez você tenha um item que gostaria de anunciar, ao pensar que seu cliente, por exemplo, precisa de uma resposta. E essa resposta vai vir do fundo da sua alma, de sua própria alma. E você vai saber do que precisa ser dito para promover esse produto. Você não recebe algum influxo de espírito fora de si mesmo, pois não há ninguém maior, só existe Deus, e Deus é um. No livro dos Salmos, você é instruído. Comunique-se com seu próprio eu. Sente-se de uma forma silenciosa. Esteja em paz consigo mesmo. E de repente, os pensamentos começarão a fluir de dentro de você, vindos de Deus. No princípio era Deus. E no final, você e eu e todo o vasto mundo de bilhões seremos reunidos num único Deus. Uma imaginação caiu neste mundo fragmentado de outros aparentes, mas o todo está dentro de cada um de nós. Os inimigos de um homem são os de sua própria casa, pois estão todos dentro dele. Sem saber disso, o homem luta consigo mesmo, até perceber que não há outro, apenas ele mesmo. Então, ele conta aos outros na esperança de que possa convencer a si mesmo. E quando ele se eleva de dentro de si mesmo, ele é chamado de volta ao ser que era antes que o mundo existisse. A queda na divisão foi deliberada para a expansão de um Deus em unidade. Não havia outra maneira de expandir seu poder criativo, a não ser cair na limitação e superar essa limitação, como você caiu em seu próprio ser fragmentado. E eu vi claramente isso em minha visão. Primeiro, uma pedra apareceu. Então, ela se fragmentou. E ao se juntar, tornou a forma de um homem sentado na postura de lótus, meditando, brilhando. E eu sabia que estava olhando para mim mesmo. E quando ela começou a brilhar como um sol, eu percebi e acordei. E estava dentro do meu apartamento. Cada um de nós tem um ser interior que está meditando. O ser em você e o ser em todos formam um único ser perfeito, que caiu e se fragmentou. Um dia, o ser vivo de todos se unirá ao único Deus que caiu e se fragmentou. Você sabe exatamente o que gostaria de ser? Atreva a assumi-lo por uma semana. Afirme. Assumir que sou quem eu quero ser. Ainda estou assumindo que sou. E vou continuar a assumir que sou até que aquilo que assumi seja de uma forma objetiva realizado. Adormeça assumindo que é verdade e deixe que esse ser vivo em você dê a vida a ele. Deus Pai está sonhando no fundo de sua alma. Foi Ele quem começou a boa obra em você e é Ele que vai completá-lo no dia de Jesus Cristo. Nesse dia, você será levado à mesma perfeição que o Pai que existe em você, pois Deus está sonhando a si mesmo em uma imagem maior de si mesmo. E você, o sonhador, está sonhando a si mesmo na imagem de si mesmo. Enquanto estiver aqui, você pode assumir qualquer desejo para si e também para as pessoas que você ama. Então você pode ousar a acreditar no que você realmente assumiu. Se você continuar sua suposição, você vai expressar ela para o seu mundo interno. Mas primeiro você deve crer ou vai morrer em seus pecados. Sempre falando consigo mesmo, você está dizendo a si mesmo que a menos que você acredite que você é o homem que você quer ser ou a mulher que você quer ser, você vai continuar sendo o homem ou a mulher que não quer ser. E assim você vai morrer em seus pecados. Para acreditar em outro, quer ele apareça como um Blake, um Shakespeare ou um Einstein, você tem um falso Deus. Você deve acreditar em si mesmo ou vai morrer em seus pecados. Você deve acreditar que Deus realmente se tornou você para que ele possa se tornar um Deus, pois ele o fez. Seu nome é Eu Sou. Você deve acreditar que Deus realmente se tornou você para que você possa se tornar um Deus, o Deus da sua própria vida, pois foi ele que o fez. Seu nome é Eu Sou. E a menos que você diga de dentro de si mesmo, eu sou o que quero ser, e você acredite nisso, você vai continuar dizendo de você que você gostaria, eu gostaria de ser o que eu quero ser.
e morrerá em sua frustração, ou seja, no seu pecado. E eu convido você a aprender a acreditar em si mesmo. Pode parecer difícil no começo, mas não quando você está disposto a arriscar e tentar. Eu admiro muito os grandes inspiradores e poetas. Esses eram homens inspirados, mas eles não tiveram nenhum influxo de espírito que o tornasse maiores do que sua própria imaginação humana. Pois a imaginação deles e sua imaginação são uma grande imaginação divina. Seu trabalho não veio de algo fora deles, mas de sua própria imaginação, despertando. Essa mesma imaginação é sua, porque existe apenas um espírito. O espírito do homem é como o espírito do universo, e não há outro. Comece agora a capturar a sensação de ser esse único ser, esse único espírito. Adormeça com a sensação de que você é Deus. Quando você voltar às profundezas da inconsciência em direção a esse nível, você vai ter inúmeros pequenos sonhos loucos, baseados nessa pessoa pela qual você está passando. Você vai dar importância a esses sonhos. E esses sonhos em profundidade alcançará ou chegará naquilo que é inconsciente em relação a esse nível. Que ninguém te assuste, pois você é um ser imortal que não pode morrer. Embora muitas pessoas tenham despertado para a divindade antes, elas não são melhor, porque chegou lá primeiro. Pois não existe isso de ser o primeiro. Todos estão se movendo em direção ao mesmo nível, e ninguém vai falhar. E quando todos retornarem, que a alegria seja expressa ao formarmos um corpo, um só espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de todos. Pois todos terão a visão e provarão a si mesmo que são deuses, que Ele é Deus Pai. E esse princípio vai te proteger contra todos os golpes da sua própria vida. Se seus amigos e entes queridos não podem acreditar ou não puderem acreditar nisso, proteja eles de qualquer maneira, pois não importa o que você os deixe aqui, você não vai parar os golpes dados pela sua vida, pela profundidade do seu próprio ser. Se você deixasse uma quantia significativa de dinheiro para cada amigo que você tem, você os amorteceria no momento, mas a profundidade do seu ser os levaria através de novas experiências, a fim de despertar para o conhecimento de que eles são o Pai do Filho unigênito de Deus. O mundo está procurando a causa dos fenômenos da vida, sem saber que eles são seu próprio eu. Que responsabilidade é sua quando você descobre que sua consciência é a causa de tudo o que aconteceu? Mas quando você perceber que está causando todos os golpes da sua própria vida, as mágoas e as dores que acontecem com você, você vai começar a mudar o seu próprio pensamento. E ao fazer isso, as escrituras se desdobrarão em você. Medite sobre isso. Entenda que você é o criador da sua própria vida. Só você tem esse poder. Acredite que você é o Deus da sua própria vida. Se você não é o Deus da sua própria vida, as outras pessoas serão o Deus de você. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.